havendo número legal, declara instalada a sessão ordinária de número 1, de 21 de janeiro de 2025, da Terceira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Inicialmente, eu cumprimento a todos, eminentes pares, querida amiga desembargadora Ângela, querido amigo, doutor desembargador Cid, doutor procurador, querido amigo, doutor Maurício Carneiro, doutor defensor, o prenome do doutor Adriano, a idade, doutor Adriano, eu esqueço, mas doutor Adriano, doutor defensor público, senhores advogados aqui presentes, obrigado. Estão aqui nos assistindo, bem como os que estão remotamente, servidores que nos dão aqui o apoio, hoje a Madeline aqui secretariando os trabalhos, enfim, a todos e todas, Força Policial, enfim, todos e todos, meu cordial abraço. Inicialmente, eu passo a apreciação da ata da sessão anterior, a de número 46, que se efetivou no dia 17 de dezembro de 2024. Podemos aprovar, queridos colegas? Sim, excelência. Então, declaro aprovada. Inicialmente, eu esclareço que todos aqueles processos que não foram objeto de pedido de sustentação oral, de preferência, que já consta no sistema, doutor Maurício, doutor Adriano, com todos os votos, eu declaro aprovada a unanimidade nos termos dos votos respectivos relatores. Aqueles que têm alguma divergência, algo diferente, aí, obviamente, traremos ao debate. Temos aqui um pedido de vista, que é a apelação 2000 ao contrário, 683/11/2019, da comarca de Morada Nova, apelante AFC, advogado doutor Júlio César, da relatoria da querida amiga desembargadora Ângela. Foi no seguinte tema: a eminente desembargadora relatora proferiu seu voto no sentido de conhecer do recurso, mas para negar-lhe provimento. A excelente desembargadora Marlúcia pediu vista dos autos, então fica adiado, desembargadora, né? Passe. Quem pediu vista, desembargadora Marlúcia, não se encontra-se de férias, é em férias, né? Vamos aqui agora aos pedidos de sustentação oral, preferência com sustentação oral. Inicialmente, o 3.27, HC 063925012, petrante Defensoria, paciente Angélica da Silva Lima, é de minha relatoria. Isso. 063 9250. Defensor público, a Defensoria Pública pediu sustentação oral, não é isso, doutor? Pois com a palavra, Vossa Excelência, explorado o prazo regimental. Devia ter a portinha mesmo, não é isso aí? É. Desagradável.
quem pensou nesse detalhe. Né? Pensar nesse detalhe. Não, eu acho que as sessões não vão voltar tão cedo, não. Só final de julho, por aí, agosto. Vou dizendo que vai voltar no dia 27 de janeiro, mas só uma parte. Então, concedo a palavra ao doutor defensor, doutor Adriano, disporado do prazer regimental, do tempo regimental. Com a palavra, Vossa Excelência, doutor, sem dizer da satisfação, do prazer de tê-lo aqui, certamente vai abrilhantar os debates com a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente aqui da terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a Defensoria Pública, através deste órgão executor, vem saudar Vossa Excelência, né, e através do senhor saudar os demais membros da Câmara, né, com o qual estou tendo a honra de trabalhar há pouco tempo, mas aos poucos a gente vai se adaptando. Acho que essa é a minha terceira sessão, mas é uma honra estar aqui trabalhando com os senhores, saudar o nobre representante do Ministério Público, doutor Ricardo, né? Maurício. Sou Maurício, é a primeira sessão que a gente tem a oportunidade de participar junto, os serventuários, aqui, os servidores aqui presentes, os colegas advogados, né? Os colegas que estão participando por meio de videoconferência, as minhas saudações e o meu bom dia. Vou procurar aqui ser rápido, fazer só uma pequena explanação aqui referente ao HC 063-9250, dígito 12/2024, que tem como assistida da Defensoria Pública a senhora Angélica da Silva Lima. Né? Eu quis aqui trazer para a sustentação oral, para fixar alguns pontos que eu acho importante, que pode auxiliar Vossas Excelências na decisão final. Né? Aqui vou fazer um breve relato e, ao mesmo tempo que for relatando, vou fazer aqui as minhas considerações. Né? A senhora Angélica, ela foi presa em 29 de novembro de 2024 pelo crime de tentativa de homicídio previsto no artigo 121, acumulado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Ela está sendo acusada de tentar matar seu companheiro, né? Desferiu uma facada em relação ao seu companheiro, que não veio a óbito, até por uma questão que posteriormente a defesa vai tratar na sua fundamentação, mas que não vem aqui ao caso, né? O companheiro não veio a óbito, continua vivo, e tem algumas peculiaridades que a gente precisa aqui chamar a atenção, e a primeira eu já trago aqui para Vossa Excelência, que foi a própria acusada que chamou socorro, né? Que pediu socorro para atender o seu companheiro, que já caracteriza uma possível desistência voluntária, e que acho que tem que ser levado em consideração aqui por Vossas Excelências na conduta. Apesar de ser um crime grave, um crime de homicídio, mas se deu na forma tentada, e a gente já sabe, conforme já vem decidindo o STF ou o STJ, que a mera gravidade em abstrato do delito não pode ser motivo suficiente para fins de caracterizar uma decretação de uma prisão preventiva, com base até no princípio da presunção de inocência. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção de Vossa Excelência é essa questão de que foi a própria acusada, né, que pediu socorro para o atendimento do seu companheiro, no caso, a vítima. Além disso, desse fato, a gente também precisa ressaltar aqui, eu sei que o STF já decidiu que isso não é motivo suficiente para concessão da liberdade, mas também tem que ser levado em conta as questões subjetivas em relação à própria acusada, né? Ela é réprimária, ela tem residência fixa, né? E além disso, ela tem uma situação peculiar, que ela tem alguns distúrbios mentais, fazendo uso inclusive de medicação controlada, conforme consta prova nos autos, o que deve ser levado também em consideração por Vossa Excelência, pois colocar a assistida em cárcere pode prejudicar ainda mais a sua saúde mental e até mesmo prejudicar o seu tratamento. E também é importante mencionar aqui que a assistida ela tem 2 filhos, um de 9 anos e outro de 4 anos, inclusive de 4 anos na presença da faixa etária da primeira infância, né, que a gente precisa também levar em consideração, já que, apesar dos distúrbios devidamente medicada, a assistida que tomava conta e vem tomando conta das suas crianças, dos seus filhos. E a gente sabe, conforme já trazido no HC 14, no HC 14-3641, oriundo de São Paulo, decidido pelo STF, que nesses casos em que a presa, né, ela tem filhos na idade da primeira infância, ou até mesmo que sejam ainda crianças, cabe-se, né, a possibilidade, inclusive, de prisão domiciliar. Lendo um pouco os autos,
trouxe aqui, inclusive, no caso, o representante do Ministério Público, o artigo 318-A do Código de Processo Penal Brasileiro. Só que eu queria frisar aqui para Vossas Excelências que o próprio STF, na decisão do HC 143641, excluiu, né, e afastou a incidência do artigo 318-A nesses casos de crimes praticados por acusadas mulheres que têm filhos na fase da infância, somente permitindo a impossibilidade da liberdade e da prisão domiciliar quando a violência for perpetrada contra os próprios filhos, o que não é o caso aqui dos autos. Né? A violência foi praticada contra o marido e não contra os filhos. Então, apesar do 318-A trazer como requisito objetivo, alegado pelo Ministério Público, a questão de não poder haver violência praticada, que o crime praticado pela mulher e mãe não pode ensejar a violência, o STF ele restringiu um pouco a aplicação desse artigo 318-A, né, restringindo apenas para violências contra os próprios filhos, o que não foi o caso dos autos. Tanto que eu trago aqui um trecho do HC que ele fala o seguinte: ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de todas as mulheres presas, gestantes, puerpérias ou mães de crianças e deficientes, que é o caso aqui, né, mães de crianças deficientes, nos termos do artigo 2º do ECA e da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015, relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes. Né? Ou seja, somente quando a violência for praticada contra os seus descendentes é que é impossibilitada essa questão da liberdade, o que não é o caso dos autos. Então, gostaria aqui de frisar essa questão, né, porque aqui a gente não pode aplicar, como requer o Ministério Público, o artigo 318-A em sua forma ampla. Então, excelências, considerando que a fundamentação, princípio para a manutenção da prisão preventiva da assistida foi a mera gravidade em abstrato do delito, o que não é motivo suficiente para a manutenção da prisão, considerando que a é primária, tem bons antecedentes, além disso, residência fixa, considerando a situação subjetiva de problemas psicológicos e mentais que a mesma enseja, inclusive fazendo uso de medicamento controlado, conforme consta nos autos, e considerando que a mesma é mãe de 2 filhos autistas que dependem dela para sobreviver e se desenvolver, e considerando o HC 143641 do STF, Aurinho de São Paulo, a Defensoria entende que a assistida faz jus ao seu direito à liberdade, se for o caso, inclusive, com prisão domiciliar, mas requerendo apenas a aplicação de medidas outras cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, e, em último caso, aí sim, a prisão domiciliar nos termos do HC. São os requerimentos da Defensoria Pública. Obrigado, doutor. Concedo a palavra ao doutor procurador, doutor Maurício Carneiro, que também vai abrilhantar aqui os debates. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência e, na vossa pessoa, cumprimento os demais integrantes dessa terceira Câmara Criminal, embargadora Ângela, embargador Henrique, presidente. Cumprimento a doutora Madeline, nossa fazendo às vezes aqui do doutor Wellington. Cumprimento o ilustre defensor público, doutor Adriano, ilustre advogado aqui presente, nos assistindo, demais servidores, integrantes da Força Pública. O ponto aqui é de fácil deslinde, porque o que se questiona, ponto fulcral que está sendo debatido nessa impetração, é exatamente a possibilidade de conceder a paciente a sua prisão domiciliar ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Por primeiro, se tem que, na verdade, não se trata de uma gravidade em abstrato do fato. Não é questão de gravidade em abstrato do fato. É questão de gravidade em concreto mesmo, porque não é normal, não é usual
que se depara com uma situação em que a esposa esfaqueia o marido no interior da residência do casal e na presença dos filhos. Então, isso já se reveste de uma gravidade especial que faz presumir um certo grau de periculosidade que seria apta a justificar a prisão preventiva. Mas a questão, no caso, é mais profunda ainda, porque, dadas as circunstâncias em que o fato ocorreu, eu diria até que é impossível de se colocar os dois no mesmo local. Não vai se ter condição de se mandar simplesmente a paciente para casa, desconsiderando-se o fato de que o seu marido, o seu companheiro, foi exatamente agredido de uma forma muito grave por ela própria. Então, um dos dois ia ter que sair de casa. Então, ainda tem, além da questão da gravidade do fato em si, ainda tem essa outra questão que tem que ser levada em consideração, que tem que ser estudada para um momento posterior, porque, no meu entendimento, talvez não se tenha condição de colocar os dois para sobreviver no mesmo teto, sob pena de correr risco para ambos. Correr risco para ambos. É uma situação muitíssimo delicada. Então, por conta disso, e entendendo que a decisão da autoridade judiciária de primeiro grau atendeu ao que prescreve hoje a jurisprudência predominante nos tribunais superiores, entendemos que não é possível, nesse momento, a concessão da ordem para efeito de conceder ou prisão domiciliar ou mesmo substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. É a nossa manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutor Maurício, parabenizando também ao doutor defensor pelas tentações orais produzidas. Aqui eu serei breve, doutor Adriano. Essa questão em relação à desistência voluntária, nós não podemos, no momento, apreciar esse fato aqui, não é o momento adequado. Em relação aos menores, aí, os filhos menores, na espécie, verifique que o juiz de primeiro grau embasou sua decisão em elementos idôneos ao considerar a gravidade e concreto dos fatos, tendo em vista que a vítima precisou ser internada após ser golpeada por instrumento cortante. Ressalte que, conforme a documentação de folhas, as crianças são filho comum do casal e, apesar de serem menores de 12 anos de idade, o delito fora cometido mediante violência grave, ameaça, o que inviabilizaria a concessão da prisão domiciliar, ressaltando-se que atualmente não se sabe ao certo a extensão dos danos provocados à vítima. Dessa forma, ante a carência de informações até o momento, considero prudente a manutenção do decreto preventivo, sobretudo em havendo notícias de que o ofendido permaneceu internado por vários dias em atenção ao resguardo, integridade física e psicológica da vítima, o que não significa se tratar de questão imutável, sobretudo ante a necessidade de oitiva do lesado e a confecção de laudo pericial que ateste as gravidades das lesões. Nesse contexto, considerando presentes os requisitos necessários à manutenção do cárcere, dado a gravidade concreta dos atos praticados, ademais eventuais condições pessoais favoráveis, não garantem a concessão da liberdade quando os motivos que ensejaram a prisão são suficientes para respaldá-la, ainda mais quando as medidas cautelares diversas mostram inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública. Especificamente, quanto ao não cabimento da prisão domiciliar, o artigo 318A do CP determina que o benefício poderá ser concedido às mães que não tenham cometido delitos mediante violência ou grave ameaça. Então, o meu voto é no sentido desconhecimento e denegada a ordem. Os colegas já votaram, mas eu indago tanto a Eminente desembargador Ângelo. Bom dia, desembargador presidente. Eu parabenizo não só o doutor Adriano, quanto o doutor Maurício por suas sustentações orais. E em mesa, o habeas corpus 639.250, acompanho integralmente o voto, como já havia feito provisoriamente.
E quanto à questão pontuada na sustentação, especificamente em relação à possibilidade de concessão de prisão domiciliar, quando o delito é perpetrado sem violência à prole, aos filhos, doutor Adriano, esse tem sido o voto do relator, acompanha o entendimento dessa terceira Câmara Criminal, que tem reiteradamente decidido da mesma forma, que em sendo crime praticado com grave ameaça à pessoa ou violência, como é o caso, uma tentativa de homicídio, não cabe a prisão domiciliar, ainda que a paciente tenha filhos menores de 12 anos. Então, assim, a decisão está bem na linha do que essa terceira Câmara vem decidindo em situações semelhantes. Então, Excelência, acompanho integralmente o voto da relatoria. Obrigado, desembargador. Doutor Cid. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, desembargadora, Maurício. Em primeiro lugar, parabenizar o doutor Adriano com essa sustentação belíssima. Lamentável, presidente, lamentável, nobre relator, mais uma família sofrendo, esfacelada, né? Mas sou obrigado a acompanhar integralmente o voto da relatoria, em todos os seus termos, pela manutenção do encarceramento da paciente. É assim como voto. Então, manifestação unânime da terceira Câmara Criminal. Dando continuidade, 3.28. HC 063 85 43 44. Impetrante, Defensoria Pública do Estado, paciente Suelen Lima Bittencourt, também de minha relatoria. Perfeito. Então, concedo a palavra mais uma vez ao doutor. Excelência, só uma questão de ordem. Considerando que o ponto-chave da minha sustentação oral aqui é a questão da prole da assistida, e considerando que existe um HC paralelo em tramitação, inclusive nessa Câmara, não sei se já tem pauta de julgamento, tratando especificamente sobre esse tema, a gente retira a nossa sustentação oral nesse HC, tá? Nesse próximo? Esse que eu... Da Sueli, isso. Da Sueli, tá? Certo. Deixa... Isso, é porque são dois. Isso. Trouxe os dois? Pediu sustentação nos dois? Porque não tinha numeração no outro na que eu recebi. Tinha, Madeline? Ele não dava a relação numérica dele. Eu fiquei sabendo mais... O senhor tem o número do outro? Tenho. Poxa, só um segundinho que eu olho se o outro tá. É o 0638794. Por favor, eu sou lento. Ah, tá, desculpa. 063 87 94 62 tá. Dígito 2024. Nesse? Por isso que eu não pedi no outro. Porque na minha lista não estava. Mas esse aqui está sendo submetido ao crivo hoje da terceira Câmara. Tem até uma divergência que não tratar mais na frente. Não tem sustentação oral, não foi pedido, conforme a Madeline informou. Mas nós vamos trazer a discussão esse outro aqui, mais na frente. Perfeito, doutor? Então, esse aqui o senhor desiste, então... Isso, eu tiro porque... Então, eu posso até proclamar o resultado, já que não tem mais sustentação oral. Esse aqui, esse que o senhor teria, que é o 063-8543-44, foi decisão unânime, já teve a votação, foi pelo não conhecimento. Aí agora o 3.29, HC 063-89, proclame o resultado aqui. 063-89-5305, também Petrante, Defensoria Pública, paciente Maria Vitória. Zero 6953. Deixa eu ver aqui só se consta todos os votos.
Maria Vitória Nonato Pereira da Silva. Doutor Até solto, né? paciente Maria Vitória É Nonato porque o Pereira. nome social dele é Vitor. Certo. Aqui foi concedida a ordem. Então, Se a houver gente retira. necessidade... Não, eu ia até perguntar porque ele foi solto na decisão liminar, né? Certo. Então, foi só a confirmação, viu? Ordem confirmação de liminar. Então, despiciendo, né? O senhor fazer sustentação oral. 3.35. HC 06. Pediu agora? Mas ele tem mais um. É o 3.50, né? 063 85 44 29. Esse aqui é impetrante de Defensoria Pública, doutor Adriano, paciente Adriana Moraes da Silva. Aqui, consultando o sistema, doutor, pessoal, a confirmação da nossa querida desembargadora Ângela, foi no sentido ordem conhecida e concedida com imposição de cautelar diversa da prisão, desembargador. Exatamente, excelência. Se houver necessidade... Não, a gente retira. Perfeito. Manifestação unânime. Então, vamos... Qual é agora o outro? 3. Não está aqui nessa relação, né? Então, me diga só aqui. 0. 34. Certo. Então, HC 063 87 34 89 2024. Impetrante Sidney Bezerra Magalhães, paciente Cleison Alves de Souza, petrado juízo do 4º Núcleo Regional de Custódia, inquérito sediado em Caucaia. Está em mesa, desembargadora? Sim, excelência. Então, concedo a palavra ao doutor advogado, impetrante, doutor Sidney Bezerra. Prazer tê-lo aqui conosco, doutor Sidney. Certamente vai abrilhantar aqui os trabalhos. Com a palavra, Vossa Excelência, explorado o prazo regimental. Bom dia a todos. Primeiramente, é a minha primeira sustentação. Estou um pouco nervoso, mas é o trabalho que eu escolhi. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente. Bom dia, eminente relatora. Bom dia a todos os embargadores presentes. Bom dia, servidores, todos os colegas que estão por videoconferência, autoridades públicas, civil, e que faz presente e sinceros meus cumprimentos. Senhores, excelência, hoje trago o HC em si, pela gravidade da situação do paciente. No dia da prisão do paciente, do ocorrido, excelências, o mesmo voltava do supermercado. O mesmo voltava do supermercado. Com a sua companheira. Inclusive, está dentro dos autos os comprovantes do pagamento que estava no supermercado e também foi solicitado as câmeras do supermercado para ser requisitado para dentro dos autos. Quando houve um disparo, ele se aproximou do acontecido lá, do acontecido. Quando uma viatura do raio próximo viu ele e a esposa dele, quando os demais estavam em cima da vítima, chamou ele, junto com a esposa dele. Aguarda aqui.
E quando ele disse, por que vai guardar? Ele disse, porque o sargento tal vai fazer aqui a verificação e para ver quem estava presente. Foi conduzido, ele entrou numa situação dentro de uma viatura, onde os 6 que estavam lá, os cinco e com ele, foi 2 viaturas, perguntaram o que tu está fazendo aqui. E nenhum conhecia ele, do ato. A viatura que levaram ele não é de ato, é de fato. Existem duas situações diferentes. Ato, estou vendo. Fato. Então, conduziu ele, foi justamente de fato. Chegando na delegacia, surpreso, o delegado não verificou justamente o paciente. Porque até a vítima não reconheceu ele dentro da delegacia. Mesmo assim, foi conduzido. Não foi eu que estava lá na delegacia, esse humilde advogado. Não foi eu que fiz a custódia dele. Só sei o seguinte, que o mesmo se encontra hoje preso ao que ele não cometeu. Porque senão tinha levado a esposa também. Muito próximos os dois. E eu digo que a prisão dele está uma situação de metros do local, excelência, doutora relatora. Que até o depoimento do acusado, do Antônio Silva de Souza e o Rafael Nonato, nas folhas 37 e 43, deixaram evidentemente que o paciente não se encontrava no local do suposto crime. O paciente encaminhava na rua, voltando do supermercado, quando foi abordado pelo raio e conduzido até a delegacia. Não houve regular reconhecimento dos flagranciados pela vítima, haja vista que a vítima não foi colocada em salas e não houve a apresentação de foto e desrespeitando, sim, o artigo 226 do CPP. A própria vítima não diz que agrediu. Tanto que o próprio Ministério Público, na folha 191, questionou e requereu para que, um prazo de 15 dias, houvesse a aquisição da vítima, bem como a realização do reconhecimento formal dos investigados, conforme o termo do artigo 226 do CPP. O paciente, excelência, doutor Cito Peixoto, o paciente ele é réu primário, trabalho fixo, não responde a nenhum processo. O mesmo encontrava trabalhando na empresa Zona Norte Construções, para manter a sua família, conforme a folha que está em anexo do ponto de frequência dele. Portanto, o paciente não merece qualquer risco. E um detalhe, eu observando na custódia, colocaram ele que ele oferecia risco de ordem pública. Como é que o paciente tem risco de ordem pública? Porque se ele não estava nem presente do fato. Estava com a sua esposa no mercantil, tem acabado de sair. Só parou para olhar a confusão e foi preso. E para encerrar, excelência, é uma coisa até engraçada. Quando eu fui visitar ele, eu cheguei lá, excelência, seu Cito Peixoto, doutor Cito Peixoto, desembargador Cito Peixoto, eu olhei para ele, eu vi ele rindo, lá na triagem. Ele disse, parece que eu bebi todas, acordei aqui. Eu não sei por que estou falando aqui. E nesse mesmo dia, estavam 2 colegas meus que estavam justamente dos outros. E lá não tem, presidente, lá não tem privacidade. Você fala e todos escutam o que está acontecendo, os casos todo mundo se conhece. Onde eles chegaram até próximo, olhando para mim, e disse, doutor, ele não tem nada a ver. Os 2 estavam na triagem, fora ele. Não tem nada a ver. E eu pergunto a Vossa Excelência, o que é que esse paciente está preso? Qual o motivo? Se a vítima nem reconheceu, até o Ministério Público pediu mais diligência, e não tem condição, Excelência. O motivo do HC foi por esse motivo, justamente, ao pedido dessa defesa, que seja provimento da ordem habeas corpus para que seja concedida a liberdade
do paciente, aplicando qualquer medidas cautelares diversas da prisão preventiva, conforme o artigo 319 do CPP. Volto a dizer, Vossa Excelência, doutora relatora, no dia da prisão, o paciente, suposta vítima, falou várias vezes, até na delegacia, que não reconheceu ele, e mesmo assim continuou, e assim ficou até a data de hoje preso. Está sendo preso até a data de hoje. E assim eu peço a Vossa Excelência que rogue a liberdade provisória do paciente. Obrigado, doutor. Concedo a palavra ao procurador Maurício Carneiro. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu queria, antes de iniciar a minha fala, pedir desculpa ao doutor Cid Peixoto, porque eu não me referi a ele na saudação inicial. Nada a ver aqui a desembargadora Malúcia, aí a gente fica sem... É verdade. De repente tem um lapso de memória. Desculpa, doutor Malúcia. Cumprimentar aqui o doutor Sidney pela sua sustentação oral. Um ponto aqui são duas questões básicas que se tem que examinar. A primeira delas é a questão da autoria delitiva. A gente sabe que, para efeito de se decretar a prisão preventiva, existem alguns requisitos que terão que ser observados, e um deles é a certeza da existência do fato e indício suficiente de autoria. E, num segundo momento, se passa a questão do perigo libertário do paciente. Bom, quanto ao primeiro requisito, a autoridade judiciária de primeiro grau, ela assentou que existiam nos autos elementos aptos a autorizar, se imputar a autoria delitiva à pessoa do ora paciente, vez que ele foi encontrado lá junto com mais outras pessoas, agredindo a pauladas a pessoa da vítima. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão meu Deus, a questão da fundamentação da prisão preventiva. E o fato não poderia ser mais grave. A vítima estava sendo agredida a pauladas por um grupo de pessoas, sendo que desse grupo de pessoas, conforme consta do auto de prisão em flagrante, estava também presente a pessoa do ora paciente. O que tem a mais disso e por trás disso são questões de fato que não podem ser objeto de aferição no âmbito do habeas corpus. No âmbito do habeas corpus irá se verificar exatamente essas duas situações: certeza da existência do fato, presença de indício suficiente de autoria, que já foram assentados pela autoridade judiciária ora impetrada, e a questão da idoneidade da fundamentação, que se baseou exatamente na periculosidade em concreto, dada a gravidade do fato, motivada pela forma de como a vítima estava sendo agredida, e, portanto, senhor presidente, parece-me que a decisão da autoridade judiciária está corretíssima, está seguindo a jurisprudência dos nossos tribunais, e, nesse sentido, a manifestação do Ministério Público é ratificar o que já existe nos autos pelo conhecimento da impetração, mas pela denegação da ordem. Obrigado, doutor Maurício. Devolvo a palavra ao eminente relator. Muito grata, senhor presidente. Renovando meu bom dia a todos, a partir de Vossa Excelência, dileto amigo desembargador Henrique, presidindo essa sessão, doutor Cid Neto, juiz convocado, doutor Maurício, representante do Ministério Público, doutor Adriano, que está assentando no lugar da Defensoria, Madeline, Wellington, todos os servidores presentes, de forma especial o doutor Sidney e todos os advogados que ainda vão fazer sustentação oral. Doutor Sidney, Vossa Excelência argui aqui com muita veemência a negativa de autoria. Tudo isso foi muito bem examinado nos autos de origem. De fato, o flagrante foi conduzido à custódia no núcleo de custódia. Hoje os autos já estão na comarca de Maranguape e Vossa Excelência aduz que o paciente não estaria relacionado ao fato. A negativa de autoria, assim como a falta do reconhecimento ou a falha no reconhecimento, são matérias que importam
um revolvimento fático probatório que é inviável nessa via estreita, a não ser que houvesse uma flagrante ilegalidade que não se observa. Então, esses dois pedidos não foram conhecidos. Vossa Excelência, mas o próprio Ministério Público pediu o retorno dos autos em diligência. É verdade, para que fossem esclarecidos maiores detalhes sobre o fato. Está nas folhas 191 dos autos de origem. Em momento nenhum, o Ministério Público questionou a autoria de quem quer que seja. Ele pediu, inclusive, que se fosse renovado o reconhecimento, mas ele não questionou a priori essa autoria. Então, em relação a esses dois temas, nós não conhecemos. Em relação à ausência dos requisitos da preventiva, nós verificamos que a decisão Primeva, ela reconhece até que o paciente não tem antecedentes criminais. São 5, né? 2 não têm antecedentes, é o paciente e outro. Mas, ainda assim, a decisão se firma na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima sobrevivente. Isso está no final da decisão. Então, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública, notadamente a preservação da vítima sobrevivente, é que nós entendemos que, por enquanto, a medida extrema deve ser mantida, e eu peço vênia para ler apenas as razões de decidir. A tese de negativa de autoria suscitada pela defesa depende de apreciação de elementos fáticos de prova, providência esta inviável nos estreitos limites cognitivos e procedimentais do habeas corpus, writ não conhecido nesse ponto. No mesmo sentido, a apreciação da tese de nulidade processual sob fundamento de que não teria sido observado o regulamento do reconhecimento pessoal demanda revolvimento de provas. De outro lado, analisando de ofício o feito de origem, não se visualiza, a princípio, presença de situação teratológica apta a reconhecer manifesta ilegalidade no decreto preventivo. E isso porque a inobservância do procedimento do disposto no artigo 226 do Código de Processo não possui o condão de descredibilizar os demais indícios de autoria e materialidade do crime obtidos na origem, em especial o objeto apreendido, utilizado na tentativa de homicídio, que foram 2 estacas de madeira, além dos depoimentos dos policiais militares. Quanto à fundamentação, a decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se fundamentada, tendo o juízo ACO cumprido as exigências previstas tanto no artigo 93, inciso 9 da Constituição, quanto no 282, parágrafo 6º e 315 do Código de Processo. Inicialmente, verifica-se que os delitos supostamente cometidos pelo paciente se adequam ao inciso 1º do artigo 313 do Código de Processo, tendo em vista que a soma das penas máximas ultrapassam os 4 anos determinados no dispositivo. No caso, tentativa de homicídio qualificado e associação para o crime. Foram destacados os indícios de autoria e materialidade, assim como a necessidade de resguardo da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi do crime. O magistrado fundamentou adequadamente quanto ao fumus commissis delicti, considerando que a prova da materialidade ficou demonstrada no APF e que há indícios suficientes de autoria, de acordo com os depoimentos dos policiais militares, o reconhecimento da vítima e o auto de apresentação e apreensão quanto às 2 estacas utilizadas no crime. Ademais, enfatizou devidamente o periculum libertatis, consistente na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade do inconcreto da conduta, haja visto que se trata de tentativa de crime hediondo, no caso, homicídio qualificado, utilizando de estacas de madeira para golpear a vítima, o que pode, em tese, configurar a agravante tortura, em tese. Esses fatos revelam a impossibilidade de substituição da prisão pelas demais medidas cautelares do artigo 319, pois estas se mostram inaptas e insuficientes ao caso concreto, fazendo a segregação cautelar necessária para a aplicação da lei plenar e garantia da ordem pública. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na extensão cognoscível, para o momento, é este o nosso voto. Obrigado, desembargadora. Já houve manifestação, mas faço a sustentação, doutor Cid. Presidente, primeiramente eu queria parabenizar o nobre advogado pela sua primeira sustentação oral. Quero registrar aqui com muita segurança. E, primeiramente, não confunda o sucesso da causa
com seu sucesso, seu brilhantamento no seu trabalho, porque o sucesso da causa depende das condições legais e factuais que dizem respeito a seu constituinte, enquanto que seu trabalho diz respeito os seus esforços, e eles foram muito bem realizados. Quero registrar. Acompanhe integralmente a relatora, desembargadora, com o seu voto. De igual modo, como já o fiz provisoriamente, adiro integralmente o voto da eminente relatora, manifestação unânime. Dando continuidade, 3.35 HC 063-786881, impetrante Dr. Cristiano Queiroz Arruda, paciente Peron Vitor Oliveira Matos, da relatoria da eminente desembargadora Ângela Tereza Gondim. Em mesa, desembargadora? Sim, excelência. Doutor Cristiano se encontra na sala? Sim, excelência, bom dia. Bom dia. Então, passo a palavra ao doutor Cristiano Queiroz para produzir a sustentação oral, sem a dizer da satisfação, do prazer de tê-lo aqui conosco. Certamente vai abrilhantar bastante os trabalhos. Com a palavra, Vossa Excelência, disporá do tempo regimental. Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador doutor Henrique Jorge Holanda Silveira, presidente dessa terceira Câmara Criminal, Olenda, Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, excelentíssima senhora doutora desembargadora, doutora Ângela Terceira Gondim, relatora do processo em epígrafe, doutor desembargador Cid Peixoto do Amaral, membro da PGE, doutor Maurício Carneiro, doutor Adriano Leite, defensor público, doutora Madeline, serventuária. O processo em si, excelência, ele trata de substituição de medida preventiva em prisão domiciliar, mas eu gostaria de trazer alguns fatos aqui que derem ensejo a esse pedido também, que é viável destacar. Doutor Cid, ele se encontra preso, meu cliente, desde o dia 22 de setembro de 2024. Nós não estamos tendo prazer de... Excelente, dá para ouvir melhor agora? Só baixar um pouquinho a câmera, que tiver melhor o senhor. Pronto, melhor agora? Perfeito. Eu te dei o fone de ouvido. Obrigado. Melhor. Doutor Cid, esse meu cliente ele se encontra preso desde o dia 22 de setembro de 2024. Amanhã fazem 6 meses. O processo tramita na vara de auditoria militar. Eles só foram, até o presente momento, citados. Somente 2 clientes meus, inclusive o outro também se encontra em pauta de julgamento hoje, fizeram a resposta à acusação. Os outros 3 clientes não apresentaram. Não há data de audiência nenhuma. Amanhã fazem 6 meses que estão presos. Eu juntei recentemente da auditoria militar a revogação do afastamento deles, inclusive sugerindo que os mesmos eles retornem à atividade operacional da instituição. Eles foram denunciados na Lei 12.850 de 2013, nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º e parágrafo 4º, que a pena vai de 3 a 8 anos. Ou seja, daqui a pouco, se eles permanecem presos, se forem condenados ao mínimo, eles já terão cumprido a pena, ou seja, uma antecipação da pena, o que está ocorrendo hoje. O meu cliente se apresentou, ele não foi capturado, ele se apresentou, ele é réu primário, tem emprego fixo e residência. O pedido de conversão, na questão da substituição da preventiva em domiciliar, é porque ele tem uma filha de 6 meses. Eu juntei aos autos também alguns exames de sua esposa, que está passando por problemas psicológicos, tendo em vista a situação da prisão do marido. Vou retornar aqui aos pontos X. Preso desde 22 de setembro de 2024, amanhã fazem 2 meses. Processo principal, foram citados os 5, somente os 2 meus. Inclusive, outro vai ser julgado HC hoje. Apresentou a citação. CGD foi favorável à revogação do afastamento preventivo, sugerindo o retorno dele às atividades operacionais e a denúncia nos termos do artigo 2º, parágrafos, aliás, do artigo 2º, parágrafo 2º e 4º, que levam a pena de 3 anos e 8 meses, de onde se verifica que já há uma antecipação da pena, ok? Resumindo o fato em si,
a substituição da prisão preventiva e domiciliar é em face do nascimento de sua filha, que hoje se encontra com 6 meses, da situação da sua esposa. Então, diante desses fatos, a defesa vem requerer o quê? Que haja substituição da prisão preventiva domiciliar ou então medidas outras, diversas da prisão do artigo 319, tendo em vista todos esses fatos que foram impostos no momento. Obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Cristiano. Concedo a palavra ao doutor procurador, doutor Maurício. Muito obrigado, senhor presidente. Retornando os cumprimentos e agora os estendendo ao doutor Cristiano Queiroz Arruda, eu digo que a impetração vem alicerçada em 2 fundamentos bem específicos. O primeiro deles diz respeito à questão dos antecedentes do paciente, além de possuir ele residência fixa e que ainda o decreto de prisão preventiva estaria carente de fundamentação. O segundo fundamento da impetração reside no fato de ser ele o pai de 2 filhas menores de 12 anos e que, portanto, essas filhas necessitariam da sua presença, dado que a sua esposa estaria a padecer de problemas psiquiátricos. No que diz respeito ao primeiro ponto da impetração, e como destacado na manifestação de folhas 787-806, a impetração não poderá ser conhecida, haja visto que tal questão já foi decidida no habeas corpus 0633452, dígito 70/2024, onde restou pontuada a gravidade em concreto do delito por cuja prática encontra-se sendo penalmente responsabilizado, já que pesa sobre ele a acusação de haver se associado a outro agente de segurança pública e para cometerem crimes de homicídio em desfavor de vítimas diversas, ou seja, ele participaria de um grupo de extermínio, um grupo de policiais que estariam formando um grupo de extermínio. O impetrante alega ainda que o paciente é pai de 2 filhas menores de 12 anos e que elas necessitam de sua presença. De fato, a dicção do artigo 318 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, no caso de restar demonstrado ser o homem o único responsável pelo cuidado dos filhos de até 12 anos de idade incompletos. Não é esse o caso dos autos, ou pelo menos não há comprovação dessa excepcionalidade da necessidade da presença do paciente no seu lar. O Colégio Superior Tribunal de Justiça até determinou tal substituição para o caso de mães gestantes ou que tenham filhos menores de 12 anos, mas condicionou a concessão da medida à demonstração dessa imprescindibilidade. A intenção do legislador infraconstitucional, com esse viés humanitário, além de privilegiar os interesses de crianças e adolescentes, segundo a doutrina da proteção integral desses seres em processo de formação, e, portanto, necessitando da presença dos referenciais paterno e materno para o seu desenvolvimento saudável. Contudo, esse viés protetivo não pode chegar ao ponto de fragilizar o interesse público em questões que são cruciais para a vida em sociedade, como é o caso da segurança pública. A conduta criminosa que está sendo imputada ao paciente é grave demais para merecer o reconhecimento da medida pleiteada. Portanto, senhor presidente, ratificando os demais fundamentos da manifestação já posta nos autos, o nosso posicionamento é no sentido do conhecimento da impetração, mas para efeito de denegação da ordem. Obrigado, doutor Maurício. Devolvo a palavra imediatamente ao relator. Muito obrigada, senhor presidente. Renovo as saudações e desta feita, de forma especial, o doutor Cristiano Queiroz Arruda, que vem, mais uma vez, em habeas corpus, pedir a liberação do paciente Vitor. E, dessa feita, centra o seu pedido, excelência, na prisão domiciliar, porquanto o paciente é pai de criança pequena e sua esposa estaria acometida por complicações no puerpério, no pós-parto. Em relação à tese de violação do princípio da homogeneidade, que Sua Excelência, o advogado, apresentou em sustentação, dela não conheço, porquanto não foi assentada na impetração.
Foi uma inovação da sustentação oral. Então, peço venha para ler somente as razões de decidir do voto que será disponibilizado logo em seguida. No que concerne à alegação de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, essas teses já foram apreciadas no julgamento de habeas corpus anterior, ocasião em que se verificou que a análise feita na origem é apta a justificar a aplicação da medida cautelar extrema, porquanto constatou-se a gravidade em concreto do delito, tratando-se da suposta prática de crime em que o paciente, em tese, associando-se a outros agentes de segurança pública, teriam cometido crimes de homicídio em desfavor de diversas vítimas, fazendo-se necessária a segregação a fim de assegurar a ordem pública. Possuindo o presente habeas corpus, o mesmo paciente e idênticos fundamentos daquele impetrado anteriormente, afigura-se inquestionável a repetição de postulações, não sendo possível conhecer a ordem nesses pontos, em razão da coisa julgada. Agora passamos à tese inovadora, que é o indeferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, feita na origem. O pedido foi formulado e o magistrado da Auditoria Militar negou. A nosso viso, essa decisão encontra-se devidamente fundamentada pelo juiz de direito da Auditoria Militar da comarca de Fortaleza, que entendeu não estar comprovada a imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados das filhas menores, ou como suporte à esposa, acometida por enfermidades psicológicas decorrentes do puerpério. No voto, eu explico por que eu entendo que a presença do paciente não é indisponível ou indispensável, razão pela qual conheço parcialmente da ordem para denegá-la no ponto cognoscível. É como voto. Obrigado, desembargador doutor Cid. Acompanho integralmente o voto da De eminente igual relatora. forma, adiro integralmente. Manifestação unânime. 3.36, HC 063, 787051, impetrante também o doutor Cristiano Queiroz de Arruda, paciente Jackson Valdeni Ferreira, também da relatoria da eminente desembargadora Ângela. Está em mesa, desembargadora? Aqui a matéria parece que é a mesma, né? Bem semelhante, apesar de que as situações têm uma ligeira diferença. Perfeito. Está em mesa, excelência. Perfeito, obrigado. Concedo a palavra ao doutor impetrante, doutor Cristiano Queiroz Arruda. Pronto, excelência. Bom dia, renovo os cumprimentos e, em face da minha sustentação anterior, que difere mesmo da questão do Jacques para o Peron, só a idade do filho que é menor e a forma em que houve a captura. O Jacques ele foi preso por mandado de prisão e o Peron ele se apresentou. Somente nisso diverge. O restante dos outros pontos são os mesmos em relação à sustentação oral. Obrigado, excelência. São os mesmos pontos. Perfeito. Parabéns pela objetividade, doutor Cristiano. Concedo a palavra ao doutor procurador, doutor Maurício Carneiro. Senhor presidente, também pelas mesmas razões, tratando-se de fatos similares, o único ponto que foi mencionado, inclusive, pelo ilustre advogado, é a questão de como se deu a prisão, portanto, são fatos similares, aplicavam o mesmo direito, e, portanto, o Ministério Público ratifica a sustentação oral anteriormente, juntamente com a manifestação já existente nos autos, pelo conhecimento da impetração, mas pela denegação da ordem. Perfeito. Também eu parabenizo pela objetividade, doutor Maurício. Devolvo a palavra à eminente relatora. De igual forma, também serei objetiva, já que são situações bastante assemelhadas, e vou pedir vênia para ler apenas o item 5 das razões de decidir, que é o que torna esse julgamento distinto do anterior. Porque, nesse caso, a imprescindibilidade para os cuidados do filho menor, ela ainda é mais acentuada, uma vez que a criança possui mãe viva e capaz. Então, em razão disso, eu, de igual forma, conheço parcialmente da ordem para denegá-la na extensão cognoscível com a disponibilização da íntegra do voto assim que a sessão estiver concluída. Obrigado, desembargadora Ângela.
Dando continuidade, 3.47, manifestação unânime. Você nem colher mais, porque ficou já Excelência, só agradecer. votado nesse sentido, por isso que eu nem instei, mas se for o caso, tranquilo. Confirmo o voto provisório. Doutor Henrique, gostaria só de agradecer a disponibilidade de Vossas Excelências em analisar o fato. Um bom dia a todos. Bom dia, doutor. Bom dia. Muito obrigado. 3.47. HC 063-9530-80, impetrante doutor Pedro Henrique Brasil de Souza. Paciente Francisco Maxwell Souza, senhorinha. Da relatoria da eminente desembargadora Ângela. Está em mesa, desembargadora Ângela Tereza Gondim? Excelência. O doutor Pedro Henrique se encontra na sala? Doutor Pedro Henrique Brasil de Souza. Doutor Pedro Henrique, segunda chamada, né? Doutor Pedro Henrique Brasil de Souza. 3.50, HC 063-8544, dígito 29. Da Defensoria Pública, que já foi, né? Que foi presencial aqui do doutor Adriano. 3.62, HC 063-919209, impetrante doutor José Carlos de Lima, paciente João Vitor Costa Freitas, da relatoria do doutor Cid Peixoto do Amaral Neto. Está em mesa? Doutor João Carlos de Lima, se encontra na sala? José Carlos, excelência, sim. Doutor José Carlos de Lima. Então, concedo a palavra ao doutor José Carlos de Lima para produzir a sustentação oral, sem dizer da satisfação, do prazer de tê-lo aqui conosco. Certamente vai abrilhantar os trabalhos com a palavra, Vossa Excelência, doutor José Carlos de Lima. Cumprimento presidente desta honrosa Câmara Criminal, cumprimentando o doutor Cid Peixoto, juiz convidado, convocado, que é, no caso, em tela, relator do HC, aos demais membros da Câmara, ao representante do Ministério Público, aos serventuários da Justiça, aos colegas, estudantes do curso de Direito e demais pessoas. Excelência, esse habeas corpus veio logo após a defesa ter impetrado um recurso em sentido distrito ao discordar da sentença de pronúncia. E um outro habeas corpus que foi interposto também no sentido de questionar a sentença de pronúncia, que, ao final, o juízo de peso não se manifestou sobre a necessidade ou não de manutenção da prisão preventiva. Pois vamos. Depois, posteriormente, a decisão dos nobres julgadores desta terceira Câmara foi no sentido de que intimasse, né, ao juízo de peso para que se manifestasse sobre esse ponto. E, ao retornar, o juízo de peso se manifestou no sentido de manter a prisão preventiva. O que se busca aqui hoje é que seja considerado e garantido o princípio constitucional previsto no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 57, princípio constitucional de presunção de inocência, e que ninguém será considerado para tanto em julgado de sentença penal condenatória. Aos fatos. Ao decidir que deveria ser mantida a prisão preventiva, o magistrado de piso fala que há uma necessidade, notadamente, quando se trata dos indícios de autoria, diz, em face dos depoimentos, excelências, ninguém que depois, nesse processo, disse ter reconhecido o João Vitor, inclusive a própria esposa que estava na casa. Não sabe, não viu,
ninguém sabe se realmente foi João Vitor. Houve um momento que um policial disse que a mãe da vítima estaria presente, negado pela própria mãe da vítima, que chega no seu depoimento perante o juiz e diz: eu estava no trabalho, soube no trabalho e vim para cá. Enfim, não se sabe. Além disso, o magistrado de Pisa ainda diz que outros elementos corroboram com os depoimentos, elementos colhidos ao longo da investigação policial e instrução processual. Excelências, que outros elementos? Porque não foi solicitado, por exemplo, o João Vitor. Tiveram a oportunidade de realizar um exame residuográfico para detecção de pólvora. Não foi feito. Para se ter uma ideia, que outros elementos, porque foi apreendida uma arma no quintal da casa que diz a Polícia Militar que deve ter sido utilizada no homicídio. Detalhe, até hoje, nunca foi juntado aos autos um exame pericial da arma. Não se sabe nem se a arma que a polícia apresentou, dizendo possível instrumento utilizado no crime, se ela tinha funcionalidade, porque o João Vitor não reconheceu essa arma. Mas a polícia disse que encontrou lá no quintal da casa dele. E detalhe, encontrou uma arma com todas as munições intactas. Então não houve investigação posterior. Mesmo assim, o João Vitor permanece preso, negou em juízo completamente a possibilidade de ser o autor desse delito. E no que se refere ao perigo libertatis, disse da necessidade de se manter em cárcere, dizendo que a conduta imputada é grave e as circunstâncias fáticas em que ocorreram fundamentam a custódia para garantir a ordem pública. Vejo aqui que não é bem assim, pois as circunstâncias fáticas são peculiares do delito. Nós estamos falando de um homicídio, excelências. De um homicídio. Não poderia ser diferente, são inerentes ao caso. A necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, que diz o magistrado de Pisa que elas existem e permanecem, restou demonstrado na gravidade concreta das circunstâncias, elas são peculiares ao delito. Então, assim, já se passaram mais de um ano. A ordem pública continua abalada por conta desse homicídio, que supostamente pode ter sido o João Vitor. Em Horizonte é uma cidade que nós temos presença de facções. Nós temos homicídios praticados por membros de facção, o que não é o caso, nem de longe, do João Vitor. Disse ainda que a prisão preventiva seria necessária para assegurar a credibilidade da justiça. Excelência, a credibilidade da justiça, ela existe e perdura no tempo quando se respeita a presunção de inocência, quando se respeita o devido processo legal, quando se respeita e se defende que haja um maior rigor nas investigações. Mas o que nós temos visto no avançar do tempo é que a polícia chega, pergunta a fulano, a ciclano, foi isso aí, foi, prende e ponto, não se investiga mais. Não se investiga mais. E daí a pessoa vai ao tribunal do júri para ser julgado por pessoas comuns como nós. Portanto, excelência, a manutenção da prisão preventiva parada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes ao tipo penal, apartado daquilo que se está da concretude do caso, não conduz a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. Nós estamos, o fato ocorreu em 10 de setembro de 2023, João Vitor está preso desde 10 de setembro de 2023, hoje é 21 de janeiro de 2025. Estão ausentes completamente a contemporaneidade dos motivos do fundamento da segregação cautelar. Daí para cá não se ouve falar se o João Vitor mandou uma fala para alguém, se ameaçou alguém, se descobriu que ele é envolvido em facção. Não houve nada disso, porque não existe.
E nós não temos sequer, excelências, uma data prevista para a realização do tribunal pelo Tribunal do Júri. Acrescenta-se ainda, excelências, que o Estado vive um drama caótico em relação às suas unidades carcerárias. Nós estamos com 5 unidades prisionais interditadas parcialmente, no sentido de não poder receber mais detentos. Todo o sistema, no geral, encontra-se agonizando em razão da superlotação. Eu vou finalizar, excelências, dizendo que a defesa insiste mais uma vez e pede muito bem que vossas excelências possam analisar, ainda que tenham proferido já seus votos, que possam revê-los, se não for no sentido de conceder a ordem. O João Vitor é réu primário, de bons antecedentes. O fato, residência fixa, atividade ilícita, entregava marmita que a sua mãe produzia no bairro, todo mundo conhece o João Vitor. Estudante concludente do ensino médio, já no último ano do ensino médio, sem nenhuma ligação com facção criminosa, sem nenhum sequer envolvimento com vir de fato com alguém da sua comunidade ou de fora desta, nunca respondeu um ato infracional. Então, excelências, a defesa vem pedindo, não temos mais uma vez reforço, previsão de quando vai acontecer isso. Então, vamos manter o inocente, não existe prova contrária, concreta ali, que afirme com clareza, com certeza que tenha sido o João Vitor. Nós vamos manter o João Vitor até quando preso preventivamente, para daqui a pouco ser posto em liberdade. Nós temos vários que estão aguardando o julgamento perante o Tribunal de Júri de Liberdade, que foram soltos por excesso de prazo, porque a justiça também tem sua lotação, e a gente sabe disso, da dificuldade que tem de atender uma demanda gigantesca da nossa sociedade. Mas aí, isso não impede, excelências, de conceder uma liberdade provisória ao João Vitor, ainda que ela venha acompanhada ou condicionada a medidas cautelares diversas da prisão. E aí sim, se o João Vitor desrespeitar uma única norma dessas, que seja mais simples de comparecimento para atualizar suas atividades perante o fórum, decreta-se a prisão preventiva novamente ou mantém até julgamento. Aqui finalizo pedindo mais uma vez, excelências, que revejam, caso o voto de vossas excelências, caso o entendimento até aqui não tinha sido no sentido de conceder a ordem, e pede à defesa que seja concedida a ordem por todos esses fundamentos, esses argumentos que aqui foram citados. É assim que requer a defesa, excelência. Obrigado, doutor. Concedo a palavra ao procurador, doutor Maurício. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui o ilustre advogado, doutor Zé Carlos de Lima, parabenizando-o pela sua sustentação oral. A questão trazida a debate na presente impetração diz respeito a uma alegação de constrangimento ilegal que estaria o paciente sofrendo porque estaria preso há mais tempo do que o devido, do que o tempo devido. E que, portanto, também por ser primário de bons antecedentes, faria jus, poderia ser substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. A situação aqui é peculiar. Em primeiro lugar, no que diz respeito à tese de autoria, onde o ilustre advogado bateu muito na questão de ausência de elementos a apontar a autoria delitiva, então, infelizmente, essa matéria não pode ser examinada em sede de habeas corpus. E a autoridade judiciária, ela colocou muito bem na sua decisão, demonstrou muito bem na sua decisão a existência de sérios indícios acerca da autoria delitiva que está sendo imputada ao paciente. O paciente está sendo acusado pelo Ministério Público de haver se dirigido à residência da vítima, onde a chamou para conversar, e quando a vítima veio, ele então teria desferido vários tiros, matando-o no interior de sua residência. Fato grave, fato que permite se reconhecer
a gravidade em concreto, não é a gravidade em abstrato, gravidade em concreto do delito, motivo que foi utilizado pela ilustre autoridade judiciária para efeito de decretar a prisão preventiva do paciente. O paciente passou toda a instrução criminal preso, foi pronunciado, o processo está caminhando com um ritmo normal, que é possível em se tratando de crime da competência do Tribunal do Júri. Portanto, senhor presidente, não vimos nenhuma situação que possa caracterizar a ocorrência de constrangimento legal que demande a concessão da ordem. E assim, com esse fundamento, ratificamos a manifestação do Ministério Público pelo conhecimento da impetração, mas pela denegação da ordem. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Devolvo a palavra ao eminente relator. Eminente presidente, peço licença aqui para ser bem objetivo, primeiro parabenizando o impetrante, ao nobre advogado, doutor José Carlos de Lima. Presidente, recentemente, em novembro, para ser preciso, novembro de 2024, 26 de novembro, nós tivemos aqui na Câmara o HC 063-747389-2024, onde, impetrado pelo doutor João Vitor, paciente... Desculpe, do impetrante doutor Zé Carlos, paciente João Vitor, onde, no caso em questão, se arguiu que na sentença de pronúncia, a sentença de pronúncia que manteve o acusado preso não estaria fundamentada acerca da questão da prisão preventiva. E a ordem foi conhecida, porém denegada, mas com recomendação de que o juiz de primeiro grau, isso por unanimidade, o juiz de primeiro grau emitisse uma decisão acerca da necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva. E esta ordem foi devidamente atendida e foi anexada aos autos da ação criminal, precisamente as folhas 256, 261, onde o juiz de primeiro grau, de uma forma muito prudente, fez uma fundamentação, atendendo a ordem emitida na decisão desta Câmara, e fundamentou de maneira precisa a prisão preventiva do acusado. Eis que o impetrante, doutor Zé Carlos, promove mais uma vez um HC, mas somente que desta feita, agora, alegando a inexistência de uma fundamentação razoável. Antes alegava a inexistência de fundamentação. E agora a inexistência de fundamentação razoável. Peço licença para ler com objetividade o entendimento desta relatoria e, no que se refere à proposta de emenda, onde a parte da verbetação, presidente. Direito processual penal, habeas corpus, prisão preventiva, homicídio qualificado, alegada ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e decisão de pronúncia. Juiz de primeiro grau emite nova fundamentação atendendo ao comando do HC de número 063-747389-2024, julgado por esta Câmara. Reiteração de pedidos já decididos em rito anterior. Ausência de fatos novos. Reconhecimento da coisa julgada. Ordem prisional fundamentada. Eu peço licença, doutor Zé Carlos. Em caso de acatamento do voto dessa relatoria, o voto vai estar devidamente disponível na sua integralidade para o conhecimento de Vossa Excelência. Mas entendo que em conhecer do presente habeas corpus, mas em sua extensão denegar da sua forma cognoscível. É assim o posicionamento desta relatoria. Pelo conhecimento e denegação. E denegação. Certo. Pois não, porque é que está constando aqui não conhecido, mas o voto é realmente pelo conhecimento e denegação, não é isso? Não, pelo não conhecimento.
Mas veja bem, desembargador. Tinha feito uma reiteração. Não conhecimento. Veja bem. Foi... Pelo não conhecimento. Pelo não conhecimento. Não é pelo conhecimento e denegação, não? Não. Ordem não conhecida. Só finaliza. Só ordem não conhecida. Como está aí? Ordem não conhecida. Porque, veja, o que ocorreu? Primeiro houve um primeiro HC e não se fundamentou em relação à manutenção ou não da prisão. Certo. Isso? Aí foi decidido no sentido de que fosse expedida nova decisão para que se fundamentasse. Foi acatada. Certo. Pronto. Unanimidade. Aí ingressou-se com o segundo pedido. Para, combater agora, nessa nova decisão. Agora, não seria o caso, se nós estamos analisando já essa segunda decisão do magistrado de primeiro grau, não seria o caso de conhecer e denegar a ordem? Por quê? Porque não foi examinado na primeira vez, desembargador. Exato. Na primeira vez não se analisou esse título. É uma nova decisão. Então, no meu sentido, desembargador, seria o caso... É porque no voto que havia sido disponibilizado anteriormente, tinha pelo não conhecimento. Certo. Quando Sua Excelência, doutor Cid, votou aqui oralmente, foi pelo conhecimento e denegação. Eu só queria entender qual foi o desfecho final, se é pelo conhecimento e denegação... Essa alteração fez agora. Fez agora. Por isso que eu também. Eu achei mais aplicável agora, eu fiz a alteração agora. Então, eu queria só que Vossa Excelência me esclarecesse, doutor Cid, qual é o desfecho do dispositivo do acordo, porque aqui, inclusive, não estava alterado ainda o item 6 e está habeas corpus não conhecido, né? Dispositivo e tese. Eu queria só que Sua Excelência me esclarecesse, que agora eu fiquei na dúvida. Não tinha visto essa, não tinha alterado a CIC ainda. Então tem que alterar também as corpos conhecido e denegado na sua extensão. Perfeito. Vossa Excelência vota, né? Então tá bom. Eu adiro, voto do eminente pelo relator, conhecimento e denegação. Considerando que há uma nova decisão que não foi atacada no habeas corpus antigo. Pois não, então, Perfeito. Conhecido e denegado em sua extensão. Perfeito. Então, eu alterei a parte superior e não na parte final. E denegado, né? Ele foi conhecido todo, né? Não precisa ser extensão, né? Porque conheceu e denegou. E denegou, não precisa ser na extensão cognoscível, porque ele foi conhecido todo, né? Porque não tinha, no primeiro não tinha essa decisão. É um novo título. Novo título. Perfeito. Então, manifestação unânime da Câmara pelo conhecimento e denegação da ordem. Perfeito? Ok. Agora vamos voltar à segunda chamada aqui. 3.47, HC 063, 9530 80, impetrante, doutor Pedro Henrique Brasil de Souza. Se encontra na sala? Não. Então, vou proclamar o resultado. Foi parcialmente conhecido e denegado na extensão cognoscível com a expedição de recomendação. Confere, desembargadora Ângela. Confirmo, Excelência. Perfeito. Cessou, terminou essa parte de pedido de preferência com sustentação oral. Tem aqui um destaque, peço confirmação também da eminente desembargadora Ângela, 4.1, apelação 018, 1893, 93, dígito 49, adiado. Segundo adiamento, Excelência. Perfeito. Pendente de julgamento 3.2, é um HC de minha relatoria 063 87 94. Defensoria, né? Aquele Defensoria. Que é. Volta a desembargadora Ângela. Eu me manifestei no chat, esse foi o segundo da mesma paciente, né? O primeiro, a ordem não foi conhecida, já foi julgado, que a Defensoria pediu até a retirada da sustentação, e nesse, houve uma repetição de pedidos, né, do desembargador Henrique? Isso, aí um eu julguei prejudicado e o outro concede. Concede. Eu peço, venha para divergir, já me comuniquei com Vossa Excelência. Perfeito. Por conta da gravidade em concreto do delito, foram 40 quilos de maconha transportados, tráfico interestadual, e conquanto a paciente
tenha filhos menores, porque aqui no caso que se pede a domiciliar e ela reside em outro estado da federação, o que eu observei? Que ela tem um mandado, ou pelo menos tinha, né, um mandado de prisão em aberto, porque ela era processada por integrar a organização criminosa no estado do Pará. E, por ocasião deste flagrante, o mandado de prisão foi também cumprido. Eu ressalto, desembargador Henrique, que eu mesma já deferi prisão domiciliar em situações semelhantes, não iguais, mas quando eu verifico que a paciente realmente não tem nada, nenhum inquérito, nenhuma ação penal em curso, que me parece mais seguro e mais prudente, nesse caso, considerando os antecedentes, as ações em curso, que atraem incidência da súmula 52 desse tribunal, que diz que ações penais e inquérito em curso justificam a prisão preventiva. Eu peço respeitosa vênia para dissentir da conclusão que Vossa Excelência chegou no seu voto, por entender que não é cabível a prisão domiciliar neste caso, como nós fizemos agora há pouco naquela tentativa de homicídio, né, que também era um pedido de prisão domiciliar. Claro que lá é um crime praticado com uma violência, mas também foi negada a evidência de que a prisão domiciliar não seria adequada, por prudência. Então, essa mesma prudência, eu penso que deve ser aplicada aqui, com relação a essa paciente, não só em relação à grande quantidade de droga apreendida, como também pelo fato de ela já responder por participação em organização criminosa, o que demonstra uma certa habitualidade delitiva, e é assim que eu me manifesto. Perfeito. Obrigado, desembargadora. E eu entendo o posicionamento de Vossa Excelência, doutor Adriano, como o senhor fez ali, eu ia fazer a citação oral aqui, em relação a esse HC coletivo, que é o 143 e 641. Aqui a gente faz como sempre diz o ministro Rogério Schietti, justiça penal não se faz por atacado, a gente examina caso a caso. No caso aqui, ela é mãe de 3 filhos menores de idade, e eu apliquei, fui acompanhado pelo desembargador Cid, exatamente por isso, que não é a benesse a mulher em si, né, como diz o ministro Gilmar Mendes, e sim aos filhos. Inclusive, ele disse que realmente os estados, os tribunais e os juízes estão relutando muito em aplicar essa manifestação no HC coletivo. E ele determinou agora, em janeiro. Em janeiro, ele determinou mutirões carcerários para averiguar isso, tendo em vista os tribunais que realmente relutam em aplicar a manifestação do STF. Então, aqui ela é primária, não consta nenhuma condenação, não foi com violência, então resguardando o direito das crianças, e aqui eu repito, ela continua presa, é uma prisão, só que é em casa, mas é presa, ela não estamos concedendo a liberdade dela, doutor Cid. Nós estamos mantendo presa, só que no seu lar, para cuidar dos filhos. Esse é o objetivo. Bardot também já se manifestou, quer se manifestar, doutor Cid? Acompanhe o voto da relatoria. Então, por maioria, ordem conhecida e concedida. Pedindo vênia, eminente doutora desembargadora Ângela. Qual é agora? 102, HC 063, 8657, 80, impetrante do Dr. Luiz Ricardo Moraes, falta o quê? Falta o voto da desembargadora Ângela, eu votei já, né? 063, 86, 57, disto 80. Deixa eu ver aqui. Tem uma manifestação da desembargadora Ângela, o doutor Cid manteve o voto e eu acompanhei o relator. 3.102, HC 063, 86, 57. Sim, na verdade, eu questiono e mantenho o questionamento com devida vênia e respeitosa
divergência ao voto do eminente Dr. Cid, porque a decisão proferida no HC anterior não transitou em julgado. Está pendente ainda de um julgamento de um agravo interno. Eu tive a curiosidade lá de olhar. Então, eu penso que, mesmo considerando a ilegalidade na coleta probatória, que é o que ele sustenta, com o consequente trancamento da ação penal, eu acho que a gente não pode chegar ainda a essa conclusão definitiva, porque nesse momento vigora o princípio do pro societate, e aquele habeas corpus onde foi considerada ilegal a prova ainda não transitou em julgado, então nós não temos ainda segurança jurídica suficiente para considerar realmente ilegal a prova e trancar a ação penal. Enquanto não transitar em julgado aquela decisão do outro habeas corpus... Mas já foi reconhecido, né? No outro habeas corpus. No outro habeas corpus, o desembargador, num voto que eu não participo da trinca, o doutor Cid considerou ilegal a prova e trancou a ação penal. Essa decisão não transitou em julgado desse habeas corpus. O Ministério Público recorreu e está pendente de avaliação. Então, nós não temos uma segurança jurídica, razão pela qual eu mantenho minha divergência, respeitando, naturalmente, o posicionamento do desembargador Cid, do doutor Cid, desembargador convocado, mas eu acho que esse trancamento ainda não está consolidado no julgamento do habeas corpus anterior. Ok. Doutor Cid, quer se manifestar? Só uma ponderação, claro, muito pontual, desembargadora, com sempre sua divergência muito brilhante. Mas fazer uma colocação, é só a questão da, como eu frisei no chat, né? Embora não haja o trânsito em julgado, eu não vejo como o acusado dever suportar toda essa carga do não trânsito em julgado em seu detrimento. Se já tem uma manifestação, né, por unanimidade aqui. Então, e que sopesem a questão do não trânsito em julgado, não vejo em seu desfavor suportar a carga nesse instante. Até mesmo porque no futuro, em caso haja reversão, até mesmo isso poderá ser revertido. Perfeito. Então, são essas considerações. Manifestação unânime, ordem conhecida e concedida por maioria. Por maioria. Lendo aqui. Por maioria, ordem conhecida e concedida. Pronto, encerrou? Já? Alguma manifestação? Só ressaltar que, né, a nossa primeira sessão do ano, desejar a todos um ano profícuo aí de julgamentos, né? Vamos voltar para a nova sede daqui para julho, se Deus quiser. E agradecer a presença de todos. E até a próxima, se Deus quiser.